Sei que o amigo é cristão, isto não é para tu aceitares ou negares. Isto é para nós analisarmos. Imagina que tu nasceste agora, ainda não lhe foi posto nada na sua cabeça. O cristão afirma que a fé cristã, todo homem deve confessar e se dobrar ou crer a seguir no cristianismo, porque ela vem de Cristo, que é o Salvador Jesus Cristo. Que isto quer dizer que a fé cristã é a religião ou é a fé correta, a verdadeira que todo homem deve seguir, correto? Se isto é verdade, qual foi o império que reinava quando o cristianismo foi implementado como fé ou religião a seguir? O exercício da fé cristã ou o cristianismo foi implementada quando a Roma assumiu o poder como império. E em que ano o governo romano começou a sua jornada? Isto só para dizer que antes da Roma governar, já veio a existir Babilônia, o Império Babilônico e o Império Medo-Pérsia e Grécia. Só mais tarde é que surge a Roma como império na Europa. Então, se a Roma é que trouxe a fé cristã pelo cristianismo, como eram chamados aqueles povos que antes do cristianismo, naqueles governos, naqueles impérios grego e etc., pérsio, como é que eles eram chamados, aqueles homens que seguiam a verdade pelos escritos verdadeiros, pelos escritos sagrados, como eles eram chamados, se o cristianismo veio pelo poder romano? E naquela altura Noé, Matusalém e etc., desde a Ásia até a Europa, até a África, ainda não havia o cristianismo. Como estes homens eram chamados? Com certeza não eram chamados de cristãos. Então, desta feita, e você cristão agora, fruto da Roma, do poder do Império Romano, que perseguiram homens que nem eram cristãos, não eram religiosos, como assim nós podemos tratar? Estes homens que seguiam as pedaladas corretas, que esclareciam a verdade diferente da que a Roma trazia, visto que era um conhecimento antigo e a Roma antes como império não tinha aqueles dotes. Então ele encontrou homens sábios já com aquela capacidade e aquele entendimento e eles perseguiram para poder que? Silenciar os homens que tinham argumento suficiente e verdade em sua posição. E assim, você cristão no tempo atual vem dizer que o cristianismo é a fé ou a crença correta que todo homem deve seguir e se curvar. Tu queres evangelizar as pessoas a fazerem parte do cristianismo assim, de uma forma de leve, como se fosse totalmente verdade. Será que nestes reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, não havia homens tementes ao Criador? Não havia homens, não havia pessoas que procuravam a verdade e seguiam os passos? Assim, com a sua Bíblia na mão, com o seu folheto, com o seu conhecimento que foste aprender nas igrejas e etc., foste incutido, que poderia ser boa coisa, mas com o teu conhecimento teológico, tu queres vir convencer as pessoas sobre o quê? Falar de cristianismo, falar do hinduísmo, falar do judaísmo, falar do budismo, etc., falar sei lá de quê, tu estás a falar politicamente falando ou religiosamente falando. Porque são essas duas coisas simplesmente que a religião, ou seja, o mundo, te oferece. Fora disto já não te oferece nada. Conhecimento e verdade, pureza, no intelecto, no entendimento sobre o Criador na natureza, essas coisas não vão te dar. Então pense e analise comigo antes de vir convencer, assim, evangelizar, conforme dizem as pessoas, pensa o que está a se tratar. Sobre o cristianismo, será que é a crença mais correta a nível do mundo para se seguir? Será que o Islã, o judaísmo, outras crenças também são crenças realmente corretas a se seguir? Então, analise com calma, estamos juntos pela próxima.